Olá, vamos continuar o capítulo 6, o paradoxo divino. Nós paramos nessa frase que diz assim: é realmente no todo que vivemos, nos movemos e existimos. Continuando então. A matéria, não obstante, é para nós matéria enquanto habitamos o plano da matéria, ainda que saibamos que seja meramente um agrupamento de elétrons ou partículas de força que vibram rapidamente e giram em torno uma das outras na formação dos átomos. Os átomos, por sua vez, vibram e giram, formando moléculas, as quais, por seu turno, formam massas maiores de matéria. Tampouco a matéria se torna menos matéria à medida que progredimos na investigação e aprendemos com os ensinamentos herméticos que a força da qual os elétrons são apenas unidades é meramente uma manifestação da mente do todo. E como tudo o mais no universo é puramente mental em sua natureza. Enquanto no plano da matéria temos de reconhecer seus fenômenos, podemos controlá-la, como todos os mestres de estágios superiores ou inferiores fazem, mas o fazemos aplicando as forças superiores. É insensato tentarmos negar a existência da matéria em termos relativos. Podemos negar seu domínio sobre nós, e o fazemos com razão, mas não deveríamos tentar ignorá-la no seu aspecto relativo, ao menos enquanto habitarmos o seu plano. Tampouco se tornam menos constantes ou efetivas as leis da natureza ao sabermos serem elas, igualmente, apenas criações mentais. Elas atuam plenamente nos vários planos. Superamos as leis inferiores pela aplicação de leis superiores, e somente desse modo. Mas não somos capazes de escapar à lei ou estar completamente acima dela. Somente o todo é capaz de escapar à lei, e isso porque o todo é a própria lei, da qual emergem todas as leis. É possível para os mestres mais avançados adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses dos seres humanos. E há inúmeros escalões de seres na grande hierarquia da vida, cujo ser e poder transcendem mesmo os dos mais elevados. Mestres entre os homens em um grau inconcebível para os mortais. Mas até o mestre mais elevado e o ser mais elevado têm de se curvar à lei e ser como nada sob os olhos do todo, de modo que, se até mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes superam até aqueles atribuídos pelos seres humanos aos seus deuses, se mesmo esses são obrigados pela lei e subservientes a ela, imagine então a presunção do ser humano mortal, de nossa raça e de nosso estágio,
ao atrever-se a considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, por ser capaz de compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simplesmente criações mentais do todo. Essas leis, que o todo tem como leis diretoras, não devem ser desafiadas ou contestadas. Assim, enquanto o universo durar, elas durarão, pois o universo existe em virtude dessas leis, as quais formam sua estrutura e o mantêm íntegro. O princípio hermético do mentalismo, embora explique a verdadeira natureza do universo com base no princípio de que tudo é mental, não altera as concepções científicas a respeito do universo, da vida e da evolução. De fato, a ciência apenas corrobora os ensinamentos herméticos. Esses meramente ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna ensinou que ela é material, ou, recentemente, que é, em última análise, energia. Os ensinamentos herméticos não encontram dificuldade em concordar com o princípio básico de Herbert Spencer, que postula a existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Isso entre aspas. Na verdade, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada expressão exotérica das operações das leis naturais já divulgada, e acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Antigo Egito há milhares de anos e que mais tarde encarnou como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 a.C. E consideram sua afirmação da energia infinita e eterna como diretamente concordante com os ensinamentos herméticos, sempre com o acréscimo de sua própria doutrina de que essa energia que ele menciona é a energia da mente do todo. De posse da chave mestra da filosofia hermética, o estudante de Spencer poderá destrancar muitas portas das concepções filosóficas esotéricas do grande filósofo inglês, cujo trabalho revela os resultados da preparação de suas encarnações anteriores. Seus ensinamentos referentes à evolução e ao ritmo concordam quase perfeitamente com os ensinamentos herméticos no tocante ao princípio do ritmo. Portanto, o estudante do hermetismo não necessita deixar de lado nenhum de seus estimados pontos de vista científicos sobre o universo. Tudo o que se lhe pede é que compreenda o princípio subjacente de que o todo é mente, o universo é mental, sustentado na mente do todo. Ele descobrirá que os outros 6 dos 7 princípios se ajustarão ao seu conhecimento científico
e servirão para esclarecer pontos obscuros e iluminar cantos onde a escuridão impera. Isso não é de surpreender quando compreendemos a influência exercida pelo pensamento hermético sobre os primeiros filósofos da Grécia, em cujos fundamentos do pensar largamente se baseiam as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, que é o do mentalismo, constitui o único ponto de diferença importante entre a ciência moderna e os estudantes do hermetismo. E a ciência está gradativamente caminhando para a posição hermética no seu tatear no escuro, em busca de uma saída do labirinto no qual tem perambulado em sua investigação da realidade. A meta desta lição é imprimir nas mentes de nossos estudantes o fato de que, para todos os efeitos e propósitos, o universo e suas leis e seus fenômenos são tão reais no que toca ao ser humano quanto seriam segundo as hipóteses do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese, o universo, em seu aspecto exterior, é mutável, em fluxo perpétuo, transitório e, portanto, destituído de substancialidade e realidade. Entretanto, observe o outro polo da verdade. Em quaisquer dessas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas fugazes fossem reais e substanciais. Sempre houve esta diferença entre as várias hipóteses, que, sob as velhas concepções, o poder mental foi ignorado como uma força natural, enquanto, sob o mentalismo, ele se converte na maior força natural. E esta única diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem o princípio e suas leis e prática resultantes. Dá licença, gente, vou tomar um golinho d'água, tá? Assim, finalmente, todos os estudantes percebem a vantagem do mentalismo e aprendem a conhecer, usar e aplicar as leis que daí resultam. Mas não ceda à tentação que, como declara o Kybalion, domina os falsos sábios e que os faz ser hipnotizados pela aparente irrealidade das coisas e, por consequência, perambular como sonhadores que habitam um mundo onírico, que ignoram o trabalho prático e a vida humana, e para os quais o desfecho é, em razão de sua insensatez, se despedaçar contra as rochas e ser dilacerados pelos elementos. Pelo contrário, siga o exemplo dos sábios, que, segundo a mesma autoridade, usam a lei contra as leis, o superior contra o inferior,
e que, mediante a arte da alquimia, transmutam aquilo que é indesejável naquilo que é digno e assim triunfam. Acatando essa autoridade, evitemos a falsa sabedoria, que é loucura, que ignora a verdade de que a maestria, o domínio, não consiste em sonhos e visões anormais, em imagens fantásticas ou uma vida de fantasia, mas em empregar as forças superiores contra as inferiores, escapando das dores dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembre-se sempre, estudante, de que transmutação e não negação presunçosa é a arma do mestre. Tais citações são de O Kybalion e merecem ser memorizadas pelo estudante. Voltem esse pedacinho, então, para memorizar. Não vivemos em um mundo de sonhos, mas em um universo que, embora relativo, é real no que diz respeito à nossa vida e ações. Nossa tarefa no universo não é negar sua existência, mas viver utilizando as leis para ascender do nível mais baixo para o mais alto, continuando a existir, fazendo o melhor que pudermos de acordo com as circunstâncias de cada dia e vivendo, na medida do possível, em consonância com nossas ideias e ideais mais elevados. O verdadeiro sentido da vida é desconhecido para os seres humanos neste plano. Isso se não o for também nos demais. Mas as mais elevadas autoridades e nossa própria intuição nos ensinam que não erraremos se vivermos, na medida do possível, conforme o melhor que há em nós e seguirmos na mesma direção da tendência universal, apesar das aparentes evidências do contrário. Estamos todos na senda e a estrada é sempre ascendente, com frequentes pontos de repouso. Leia a mensagem de O Kybalion e siga o exemplo dos sábios, evitando o erro dos falsos sábios, que perecem devido à sua loucura. Bom, encerramos então esse capítulo 6º. E no próximo nós vamos ver o todo em tudo, tá? Então por hoje é só. Voltamos amanhã com as 1001 noites novamente, tá bom? Até lá então. Tchauzinho. Um abraço.